povo! Tudo bem com vocês? Meninos, hoje a Prothaís vai dar aula de história, certo? E nós vamos continuar falando sobre a Europa feudal, tá bom? Nós vamos falar sobre a Europa no período da Idade Média, ok? Na última aula, a Prothaís falou sobre coisas que foram inventadas, né, que surgiram aí durante a Idade Média. Também falamos sobre as feiras, falamos sobre o comércio, o desenvolvimento do comércio, o crescimento das cidades. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre as cruzadas, tá bom? Você vai pegar o seu livro de história e vai abrir na página 73 pra gente começar a falar das cruzadas, tá certo? Pegou o seu livro? Abriu na página 73? Então, posso começar? Então, tá bom. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro vamos definir o que são as cruzadas. As cruzadas foram batalhas, né, travadas entre cristãos e muçulmanos. Essas batalhas, elas não tinham um viés só religioso, tá? Elas foram motivadas não só por questões religiosas. Vocês vão ver aqui durante a leitura que elas também foram motivadas por questões políticas, por questões econômicas, tá bom? Então, a questão religiosa, como é colocado aqui, tá? Não foi o único motivo que fez com que as cruzadas se desenvolvessem. As cruzadas, elas foram várias batalhas, tá certo? Então, não pense você que foi apenas uma cruzada, uma batalha entre cristãos e muçulmanos. Foram várias batalhas. Na página 74 nós vamos falar sobre algumas, ok? Aqui, continuando na página 73, no primeiro parágrafo, no primeiro e no segundo, vai definir aqui como que começou essas cruzadas, né? Como que rolou aí a primeira cruzada. Pessoal, até o século V, a partir do século V, os cristãos, eles viviam ali na cidade de Jerusalém, tá? Eles viviam ali na região. Com o passar do tempo, a cidade de Jerusalém, ela foi dominada pelos muçulmanos, ela foi tomada pelos muçulmanos. Quando isso aconteceu, os muçulmanos, digamos assim, expulsaram os cristãos da região, certo? Eles não queriam mais que os cristãos ficassem ali na região. Então, passou-se muitos anos, eu vou até olhar aqui, ó, foi no ano de, isso que eu acabei de te explicar, foi no ano de 1071, quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, e no ano de 1095 foi quando, então, o Papa Urbano II, ele resolveu acabar com isso, ele resolveu tomar de volta Jerusalém, ele resolveu tomar de volta ali a região, tá bom? Então, o Papa Urbano II, não esquece de marcar o nome dele no seu livro, ele convocou, certo? Um exército para lutar contra os muçulmanos. Tá tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Tá compreendendo que as cruzadas foram batalhas entre os muçulmanos, os cristãos? Quem começou? O Papa Urbano II? Tranquilo? Então tá. Essas cruzadas, para vocês terem uma noção assim de como que foi grande, como, né, que demandou aí muito tempo essas batalhas, elas se iniciaram no século XI e elas terminaram no século XIII. Preste bem atenção. É no século V, que os cristãos, eles começam a habitar, que eles começam a estar ali na região de Jerusalém, certo? Agora, a partir do século XI ao século XIII é que começam as batalhas, as cruzadas entre os muçulmanos e os cristãos, de início, né? Por questões religiosas, de início dizendo que é por conta de Jerusalém, da tomada de Jerusalém. Meninos, ainda na página 73, tem uma imagem mostrando uma batalha, né, entre os cruzados. Gente, os cruzados são os cristãos, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que eles eram chamados de cruzados e até por que essas batalhas eram chamadas de cruzadas. Mas essa imagem, ela vai mostrar a batalha entre os cruzados e os muçulmanos, ok? Depois dessa imagem, esses parágrafos aqui, eles são, tipo, importantíssimos. São bem fundamentais para vocês entenderem o que foi as cruzadas. Por que os participantes das cruzadas, lembrando que não eram só homens, tá, gente? Eram homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, até mesmo crianças.
eles eram todos convocados a participar das cruzadas, dessas batalhas. Então, não era uma luta específica somente para homens, tá? Que somente homens guerreiros podiam participar, ok? Mas por que eles eram chamados de cruzados, esses cristãos que iam para essas batalhas? Porque eles bordavam em suas roupas sinais da cruz. Porque eles julgavam que eles eram protegidos pelo sinal da cruz. Então, por conta disso, eles desenhavam, bordavam, né, nas suas roupas o sinal da cruz, tá certo? É por isso, então, que eles eram chamados de cruzados. E também é por isso que essas batalhas ficaram conhecidas como cruzadas, por conta dessa cruz e dessa crença, né, de que eles eram protegidos pela cruz, que eles eram protegidos pelo sinal da cruz, ok? Então, esses são os motivos. Lembra que eu falei no início desse vídeo que as cruzadas, elas não tiveram um motivo apenas religioso? Que elas também foram motivadas por questões políticas e econômicas? Então, no final da página 73, tem alguns pontinhos aqui, 4 para ser mais precisa, que falam, né, que motivos eram esses, né? Que motivos eram esses, não só religiosos, mas motivos econômicos e políticos. Então, a Protaís vai ler para vocês um por um e vou estar explicando, tá bom? Então, vamos para o primeiro. Os dirigentes da igreja, ou seja, as pessoas que dirigiam a igreja, os padres, bispos, né? As pessoas que estavam ali por trás da coordenação da igreja católica, lembrando a você que a igreja católica, na Idade Média, era a instituição mais poderosa. Então, ela era uma grande senhora feudal, muito poderosa, riquíssima, enfim. Então, as pessoas, os dirigentes da igreja, eles queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, né, deslocando-a para fora da Europa. Ou seja, estava rolando muita violência, né, na Europa, muita mesmo, em relação a esses nobres guerreiros. Então, o que a igreja queria fazer? Queria com que esses nobres eles fossem para fora da Europa. Gente, Jerusalém não fica na Europa, Jerusalém fica no Oriente Médio. Então, eles queriam que essa violência, esses nobres guerreiros, eles fossem embora. Essa violência ela fosse desviada para fora da Europa e fosse encaminhada lá para o Oriente Médio, tá? Então, é uma questão já política e social aqui, né? O segundo ponto. Os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Lembra lá na última aula de história que a gente falou que o comércio estava crescendo bastante? Então, os comerciantes, eles queriam expandir o seu comércio mais. Então, por conta disso, eles queriam dominar as terras, queriam dominar Jerusalém e as terras ao lado de Jerusalém. Terceiro ponto. Os nobres esperavam obter terras e outras riquezas orientais. Então, eles queriam lutar, não pensando somente na questão religiosa, mas pensando, né, em questões aí de ganhar mais dinheiro, de ganhar terras. Pessoal, você pode estar pensando assim, mas, por que a senhora está falando que é questão religiosa? Só porque foi uma briga entre cristãos e muçulmanos? Tem uma parte aqui que eu esqueci de falar para vocês. Jerusalém era considerada, né, pelos cristãos aí como a Terra Santa, como a terra onde Jesus nasceu, viveu, enfim, né? Então, eles consideravam Jerusalém uma terra santa. Então, eles justificavam que essa terra santa deveria pertencer à igreja. E como vocês viram, os muçulmanos foram lá e dominaram. Então, a questão religiosa é essa briga, digamos assim, pela terra santa que era Jerusalém, ok? Voltando aqui agora aos pontinhos sobre os motivos que levaram aí as cruzadas. O último ponto. Agora vamos para o último ponto, sobre os motivos que levaram aí as cruzadas. O último ponto ele vai falar sobre a participação dessas pessoas comuns, digamos assim, né? Por que que homens, mulheres, até mesmo crianças, pessoas mais velhas, por que que essas pessoas elas iam, né, para as batalhas, por que que elas participavam das cruzadas? Simplesmente porque a igreja prometia salvação.
Isso mesmo. A igreja prometia que essas pessoas teriam a salvação de todos os seus pecados, caso elas participassem das cruzadas e lutassem aí pela Terra Santa, lutassem pelos interesses da Igreja Católica. Ok? Então, os nobres guerreiros, eles queriam o quê? Eles queriam terras, queriam mais riquezas. Já as pessoas comuns, elas queriam a salvação, elas queriam a salvação dos seus pecados, ok? Então, aí estão os motivos políticos, sociais, econômicos, além daquele motivo religioso que a Pro explicou para vocês, ok? Pessoal, na página 74 tem um mapa. Esse mapa ele vai mostrar os caminhos, né? Os caminhos que foram percorridos aí pelas cruzadas, as 4 primeiras cruzadas, tá bom? Depois você vai dar uma analisada aí nesse mapa. Abaixo eu quero chamar a atenção de vocês para esse quadro que está aqui na página 74, que esse quadro ele vai fazer, digamos assim, um geral sobre as 4 primeiras cruzadas. E a Pro Thaís vai ler e vai comentar com vocês aqui, tá bom? Então, leiam junto comigo e prestem bastante atenção nas explicações, tá bem? Então, olha só, a primeira cruzada, lembra que ela foi organizada pelo Papa Urbano II? Então, ela foi liderada por nobres de várias partes da Europa e eles conseguiram, pessoal, tá? A primeira cruzada, ela conseguiu tomar a Terra Santa, que é Jerusalém, tá? Então, a primeira cruzada chegou, digamos assim, ao seu objetivo. A segunda cruzada, ela foi comandada pelo rei da França, da época, e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha, tá bom? Os líderes, eles se desentenderam, ou seja, o rei da França, né, o imperador ali da região onde hoje é a Alemanha, eles brigaram, eles se desentenderam. E aí, então, por conta disso, eles foram derrotados pelos muçulmanos. Os muçulmanos se aproveitaram disso e acabaram derrotando eles. A terceira cruzada, a Pro não tá falando as datas, mas prestem atenção nas datas, tá bom? A terceira cruzada foi chefiada pelos reis da França e da Inglaterra e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Ó, voltou de novo. Os cruzados estabeleceram um acordo com os muçulmanos que, na época, haviam reconquistado Jerusalém. O acordo permitia que cristãos continuassem visitando Jerusalém, que cristãos pudessem ir até Jerusalém, fazer peregrinações, né? Enfim, então, a terceira cruzada, ela levou a um acordo entre cristãos e muçulmanos, ok? A quarta cruzada, ela foi motivada, pessoal, principalmente por questões econômicas, tá bom? Os comerciantes de Veneza ajudaram os cruzados fornecendo navios, alimentos e dinheiro. Em troca, exigiam que os cruzados invadissem, atacassem a cidade, que na época também era cristã, Constantinopla. Porque os comerciantes dessa cidade, eles eram concorrentes, né, seus concorrentes no comércio. E assim foi feito. Então, essa última cruzada aqui foi mais uma disputa entre comerciantes, entre os próprios cristãos, tá, pessoal? Foi uma briga entre eles mesmo ali, tá? Então, foi realmente uma questão econômica, não política, não social e não religiosa, tá certo? E vamos agora para as mudanças. Quais foram as mudanças que, continuando na página 74, quais foram as mudanças que as cruzadas causaram? Vocês viram aí que as cruzadas foram batalhas, e, gente, uma batalha, ela causa várias mudanças, né, onde ela ocorre. Agora pensa, foram mais de 4 cruzadas, né? Chegou-se a 8 cruzadas, 8 batalhas. Então, definitivamente, há muitas mudanças e nós vamos ver quais aqui, tá certo? Tem uma letra A, letra B e letra C. Na letra A, que está na página 74, a primeira mudança é o aumento entre o comércio entre o Oriente e o Ocidente. O comércio ele ficou mais intenso entre essas duas partes, tá certo? Entre essas duas partes da Europa, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. O comércio ficou bem mais intenso e os comerciantes tiveram bastante prosperidade em seus comércios, ok? Então essa foi a primeira mudança. Podemos dizer que foi uma mudança até positiva, né? Visto que as cruzadas eram batalhas e vocês sabem que em uma batalha há muitas mortes, é tudo muito difícil.
Letra B, segunda mudança aqui causada pelas cruzadas. Ó, a maior participação dos europeus, principalmente italianos, no comércio oriental, tá? No comércio de especiarias. Então, a participação dos europeus, principalmente italianos, no comércio oriental cresceu bastante. Então, é a segunda mudança. Letra C, e última mudança colocada aqui pelo livro, é o enfraquecimento da nobreza guerreira, tá? A nobreza guerreira foi com tudo, viu, gente? Foi com tudo aí para as cruzadas, foi com tudo aí para essas batalhas, e muitos acabaram perdendo poder, perdendo dinheiro, perdendo terras, porque investiam tudo nas cruzadas, então muitos acabaram aí na falência, tá bom? Então, meninos, essas são as 3 mudanças colocadas aqui pelo livro, mudanças ocorridas, ocasionadas por ocasião das cruzadas, tá bom? Na página 75, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento, sobre arte na Europa medieval, vamos falar sobre a criação das universidades, vamos falar sobre isso? Então, bora! Olha, tudo isso, gente, rolou por conta do quê? Do revigoramento do comércio. Porque com o revigoramento do comércio, esses burgueses, esses comerciantes, eles começaram a buscar mais conhecimento, começaram a buscar mais por arte, começaram a buscar mais conhecimento em relação a cálculo. Então, essa necessidade de se conhecer mais, a necessidade de conhecer mais coisas, isso veio com o revigoramento do comércio, tá bom? Tá bem específico aí na página 75, ok? Com essa necessidade de mais conhecimento, criou-se o quê? As universidades. As universidades, elas foram criadas durante a Idade Média, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre como que foi a criação das universidades? Pessoal, como eu já falei para vocês, as universidades, elas foram criadas na Idade Média exatamente para se buscar mais conhecimento. Então, esse foi o grande start aí, né? Esse foi o objetivo para a criação das primeiras universidades. Eu marquei aqui o nome das primeiras universidades, inclusive, vocês devem até conhecer porque elas existem até hoje, tá? Marquei aqui a Universidade de Oxford, marquei a de Cambridge, tá? Na Inglaterra, existe até hoje, a de Coimbra, em Portugal, e assim, são universidades topíssimas, universidades maravilhosas, universidades com muita influência, que muitas pessoas sonham em estudar nesses locais, e foram criadas ainda na Idade Média, então são bem antigas, né? Tem bastante tempo aí que essas universidades já estão atuando. Os principais cursos eram o curso de Medicina e o curso de Direito, mas também tinha curso de Artes e também curso de Teologia, tá bom? Pessoal, agora na página 76, nós vamos falar sobre crise, vamos falar sobre doenças e também sobre algumas revoltas que aconteceram na Europa feudal, tá bom? Pessoal, do ano 1000 até o ano 1300, a Europa feudal passava por um momento de tranquilidade, tá? De prosperidade. Só que tudo isso mudou a partir do século XV. A partir do século XV, começou uma grande crise na Europa. Isso porque as pessoas começaram literalmente a passar fome. Começou a faltar alimento para a população. O número de pessoas aumentou bastante e o número de alimentos tinha diminuído muito, tinha diminuído bastante. Então, não tinha alimento para todo mundo. Então, a fome, né? A fome, ela deu início aí a essa crise. Crise, pessoal, que se prolongou durante muitos anos na Europa, tá certo? Lembrando que eu estou na página 76, no primeiro parágrafo. Essas informações que eu estou colocando aqui, elas estão no primeiro parágrafo, tá bom? Indo lá para o segundo parágrafo, vai dizer o seguinte, que essa falta de alimento, ela ocorreu por chuvas abundantes, né, na época. As chuvas, elas acabavam com as plantações e também por más colheitas, né? O pessoal não estava conseguindo produzir aí suficiente, então por conta da chuva e de más colheitas, as pessoas não conseguiam produzir alimento suficiente para todo mundo, tá bom? E essa crise, pessoal, essa fome, ela matou milhares de pessoas na Europa. Literalmente, milhares de pessoas morreram de fome, tá certo? Morreram de fome. Um outro problema também na Europa, a partir do século XV, foi o quê? A falta de higiene. As pessoas não tinham higiene e nem sabiam, nem tinham acesso a saneamento básico.
Lembra que lá na última aula que a gente falou que as cidades cresceram bastante, que as pessoas saíram do campo e foram para as cidades? Pois bem, não tinha higiene. As cidades ficavam cada vez mais sujas. Então, começou a proliferar ali o quê? Várias doenças. Por conta da falta de higiene, várias doenças apareceram. E entre essas doenças, surgiu a chamada Grande Peste. Meninos, detalhe super importante que a Protais esqueceu de comentar aqui com vocês, certo? É sobre como é a transmissão, né, dessa doença, a transmissão da peste. A peste, ela é transmitida pela pulga, ok? A bactéria que causa a peste, ela vai afetar primeiro os roedores, ou seja, os ratos. Então, de um rato para o outro, né, de uma pulga de um rato para o outro, vai ocorrer a transmissão. Ao ser humano ter contato com essas pulgas que estavam em ratos contaminados, o ser humano vai pegar essa doença. Então, quem transmite, o transmissor da doença é a pulga. Ela vai pegar essa doença do rato e ela vai transmitir para o ser humano. Tranquilo? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre as cruzadas, nós falamos também sobre o revigoramento do comércio, falamos mais um pouco sobre isso, né, sobre o desenvolvimento do comércio. Também falamos sobre a criação das universidades, essa busca por conhecimento. E finalizamos a nossa aula falando sobre a crise que ocorreu na Europa feudal, pessoas morrendo de fome, também sobre a peste. E finalizo aqui com vocês, tá, esse assunto. Na próxima aula de história, nós vamos terminar falando sobre esse capítulo, né? Falando sobre a Guerra dos 100 Anos e também sobre algumas rebeliões de camponeses. Aí a gente finaliza esse capítulo e parte para o próximo, que é... Deixa eu chegar aqui nele. Renascimento e humanismo. Aqui acaba a Idade Média, certo? E dá-se início à Idade Moderna. Ok? Não vejo a hora de falar sobre esse assunto porque eu gosto bastante. Então veja todo esse vídeo, faça as atividades que a Protais passa com bastante atenção e empenho. Não fique com preguiça de ler os textos. Se você não lê os textos, se você não vê os vídeos, não tem como você fazer um trabalho bem feito, não tem como você aprender, ok? Então, um beijo e tchau, até a próxima.